Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito, com a temática hoje sobre funcionalismo público. Para tanto, nós temos aqui nos estúdios o ilustríssimo servidor do TJRN há mais de 16 anos, Melquisedeque Costa, que, além de exercer seu mister de modo excelente, tem também um projeto belíssimo, o Fala Aí Servidor, que vai nos ajudar e ajuda a unificar os servidores do TJRN. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Falar sobre funcionalismo público nunca é demais, valorizando esses servidores, sem dúvida, os demais serviços, os demais poderes vão poder alcançar o cidadão de bem de modo mais excelente, de modo mais eficiente. Nós temos aqui no estúdio um referencial de servidor público, assim, no meio jurídico, todos conhecem, pelo excelente dinamismo que tem apresentado no seu serviço, tem abrilhantado aqui a comarca de Mossoró. Estou falando aqui do nosso ilustre convidado, Melquisedeque Costa. Seja bem-vindo, meu amigo, ao Dinâmica do Direito. Obrigado, Nazeu. Eu agradeço aí suas palavras, mas mais do que minha obrigação, eu como servidor público, estou ali para servir. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que estou aqui à sua disposição para esclarecer, para poder falar um pouco sobre o dia a dia do serviço público, e estou aqui à sua inteira disposição, meu amigo. Melco, vamos tocar em temas sensíveis, princípios caríssimos, constitucionais, com eficiência, no caso específico. Melco, mas primeiro bloco, normalmente a gente tira para conhecer o entrevistado. Nossa audiência, temos estudantes de direito, nós temos a sociedade em geral, e nem todos são advogados que estão no balcão, que conhecem Vossa Excelência. Então, a sua formação, Melco, inicialmente não foi na área do direito, não foi? Pois coincidentemente não foi na área do direito. Só para voltar um pouco, eu sou de Brasília, vim aqui para Mossoró, fiz o ERN, meu primeiro curso, minha primeira formação foi História. Na época que saiu esse concurso, eu estava fazendo o curso de História. E aí, fora a História, também tenho a formação em Direito, gosto também da área do marketing, por isso também estou envolvido em projetos que vai falar um pouco sobre a importância do bem servir. E estou lá no Tribunal de Justiça. Esse concurso ocorreu em 2007, 2003, 2004 foi homologado, em 2007 eu fui nomeado, tomei posse e comecei a entrar em exercício em setembro de 2007. Eu acredito que era no Fórum Antigo, ali na Rio Branco. Qual foi as varas que você passou, Mel? Pois logo quando eu tive assim, a grata felicidade, quando eu fui nomeado, eu fui lotado em Mossoró. E aí eu acabei sendo lotado no anexo de família, que não era no prédio ali da Rio Branco, porque o prédio da Rio Branco, embora seja esse prédio muito imponente, né, e todo mundo que passa ali hoje virou um cartão postal da cidade, ele não comportava todas as varas, porque as demandas de Mossoró, as demandas dos litígios, né, os processos de Mossoró acabaram em razão da população também que cresceu, acabou crescendo muito, e eu fui lotado numa vara de família, que era um anexo de família, ali ao lado dos Correios, e fui lotado numa vara de família com a doutora Ana Clarice Arruda. Fui conciliador, inclusive, durante muito tempo. Porque, assim, alguns servidores optam para estar diretamente com o magistrado, nos gabinetes, mas até onde eu me lembro, você sempre foi da secretaria. Isso foi a opção sua mesmo, estar ali na diária com o cidadão, com os advogados? Rapaz, Nazeu, engraçado, assim, quando eu fui lotado, quando eu fui para a vara de família, para a quarta vara de família, normalmente quem chegava por último, o pessoal colocava no atendimento. Por quê? Porque o atendimento é onde a gente escuta realmente todas as demandas, a demanda da população, e demandas, de certa forma, críticas, né? As pessoas chegam lá buscando que o seu direito seja resguardado, tentando que aquilo possa ser resolvido o mais rápido possível, e a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Não é todo mundo que está ali com os ouvidos para poder ouvir o problema de terceiros e tudo. Então, eu acabei ficando lá. Normalmente o pessoal, quando chegava, que apresentava as suas demandas, eu procurava resolver da melhor forma. A doutora Ana percebeu que eu
que eu tinha um bom tato ali com o pessoal, porque assim, eu sempre procurei me colocar no lugar do outro. Como é que você atende bem? Como é que você serve bem? Você serve bem quando você se coloca no lugar do outro. Como é que você gostaria de se sentir servido? E aí foi dessa forma que eu acabei ficando ali. E realmente, assim, nunca fui recebi vários convites para ir para gabinete, para ficar nos bastidores, mas eu sempre preferi o contato direto com o jurisdicionário e com as pessoas que realmente precisam serem bem atendidas. Você falou, Mel, que mais de 15 anos você passou, sem dúvida, por um processo, assim, acompanhou a evolução do judiciário. Nessa época ali, quando você era lotado perto dos Correios, ainda era o processo de papel, tinha aqueles carimbos enormes, Mel. Como é que foi a evolução para a questão da digitalização dos processos? Rapaz, na Zeu a gente conseguiu assim, um avanço enorme em relação à questão de celeridade. Realmente assim, ainda tem uma ou outra coisa que precisa evoluir, mas a gente conseguiu dinamizar o processo. Por quê? Porque antes, quando o processo chegava, né? Quando o processo chegava, a gente tinha que carimbar, numerar, rubricar, colocar uma capa, etiquetar, preparar certidões. Isso demandava um tempo muito grande. Com essa evolução, na época era SAGE, depois do SAGE foi para o SAGE, hoje a gente já está no PJE, já teve várias atualizações. Então, assim, essa evolução foi muito benéfica tanto para o servidor público, né, tanto para a gente que está ali, quanto também para o jurisdicionário. Inclusive, Melga, em que pese as mazelas da pandemia em respeito às vítimas da mesma, mas assim, tivemos uma outra evolução, um outro passo, um outro avanço na questão a partir da pandemia, infelizmente, mas temos o lado positivo, que não é apenas a digitalização, mas a questão do próprio atendimento, a virtualização do atendimento, podemos assim dizer, Melk. Foi um facilitador? Como é que você viu essa questão? Bom, realmente, como você falou, assim, que pese muitas pessoas, a gente ter perdido pessoas próximas a gente, mas essa pandemia ela veio como um divisor de águas, né? Para acelerar muitas coisas na nossa sociedade, até para que a gente pudesse se enxergar, se ver certas situações nossas e poder agir de uma forma diferente. Então, assim, com a pandemia, realmente surgiu a questão do trabalho híbrido, do trabalho home office. Mas, assim, com esse trabalho, assim, a gente acelerou bastante, porque a gente não tinha tempo de... Assim, a questão de perca de tempo ao se deslocar e tudo. Em casa, a gente teve que trabalhar em casa, inclusive com um nível de produtividade que tinha que ser maior. A gente tinha que entregar um resultado maior. Essa questão desse modelo de trabalho, que é o modelo em casa, que é o home office, né, o teletrabalho, poucas pessoas sabem, a gente precisa ter um desempenho, uma produtividade maior. Por outro lado, também tem algumas coisas que não são tão interessantes quanto o presencial, que é justamente essa humanização, o contato direto com o jurisdicionado. Então, a pessoa que vem, ela saber com quem ela está lidando. Tanto que a gente, no dia a dia, procura criar formas de humanizar mais ainda esse atendimento que hoje é feito pelo WhatsApp, é feito de forma virtual. Eu acho interessante, Melquizinho, vamos tirar o exemplo da Unificada, em que pese a virtualização, mas vocês sempre colocam o sloganzinho do funcionário que está atendendo. No caso você, Melquisedeque Costa, tem outra moça que agora me foge o nome, a Aline. Isso aí traz um contato, como você falou, uma aproximação em que pese a virtualização. Isso foi combinado entre vocês ou partiu de você mesmo, essa tentativa de humanizar a virtualização? Bom, assim, como eu sempre procurei realmente me colocar no lugar do outro, e em razão desse tempo todo que eu estou frente ao atendimento judiciário ali na Unificada, e as amizades que eu acabei fazendo, né? Hoje, graças a Deus, tem um bom relacionamento. E assim, as pessoas ficavam perguntando, o jurisdicionado, quem entrava em contato ficava perguntando quem é que está atendendo, porque perdeu justamente essa humanização. Foi aí que, particularmente, eu tive essa ideia de criar, né? De pedir para que fosse criado um criativozinho, uma arte, em que tivesse a minha foto com uma saudação, para que aquela pessoa que está sendo atendida saiba quem é. Então, por exemplo, você, quando busca, sabendo que sou eu, já existe um relacionamento entre a gente, já existe uma forma de lhe atender, você já sabe quem é o servidor, a dinâmica, como ele está ali para lhe atender, então acaba facilitando o atendimento. Surgiu em razão de a gente procurar humanizar o atendimento, né, que era virtual, e também de facilitar para que essa pessoa que está nos buscando saiba quem é que está lhe atendendo.
Hoje, Melk, como é que é a rotina de vocês, assim, 3 dias home office, 2 dá o expediente no fora, atualmente, como é que está a divisão de trabalho lá na Unificada? Lá na Unificada, assim, a gente deve considerar que cada gestão, cada unidade, o juiz ele escolhe uma forma de atuar com o trabalho 100% físico, 100% presencial, ou híbrido, ou seja, uma parte presencial, outra parte telepresencial. Lá na Unificada Civil, que inclusive, vale destacar, é uma vara pioneira, porque foi implantada a Unificada, surgiu conosco, com a Unificada Civil. E aí lá a gente hoje tem um regime que é em torno de 70% do pessoal que deve estar lá, então a gente faz um rodízio. Por exemplo, 2 dias na semana eu estou lá no fórum presencialmente, eu até gosto de estar lá. Muita gente que sabe que eu estou nesses 2 dias acaba sendo um dia de também estar em transitar lá no fórum e acabar solicitando algum tipo de demanda, e eu até gosto muito de a gente estar circulando lá para até ver outros amigos que estão lá. Então hoje funciona basicamente assim, né? Todos os nossos servidores da unidade tem alguns dias que ficam em casa, que trabalham em casa, e outros dias que trabalham de forma física, de forma presencial. Muito bem, estamos conversando aqui com o Melquisedeque Costa sobre a temática do funcionalismo público com foco no nosso judiciário. Ele que é servidor há mais de 16 anos, servindo bem a população e a advocacia moçoroense. Próximo bloco, Melk, vamos adentrar em alguns princípios básicos constitucionais, entre eles a eficiência, muito cobrada pela população carente, que necessita de um serviço de qualidade. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, sobre a temática sobre funcionalismo público com o Melquisedeque Costa, ilustre servidor aqui da comarca de Mossoró, há mais de 16 anos, servindo bem a advocacia e a população em geral. Melk, nós temos aqui na Constituição, artigo 37, alguns artigos e princípios muito caros. Eu queria que você ilustrasse aqui a importância dos mesmos. Nós temos assim estampado placas no serviço público, desacato, crime, pena de tantos anos, mas a população também tem que saber, que tem que tratar bem o servidor público, mas em contrapartida o servidor público tem uma série de responsabilidades com o jurisdicionado, entre eles princípios caríssimos, como eu falei, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a tão cara eficiência. Assim, o público leigo em geral, que nos assiste, talvez não saiba discernir cada princípio desse. Vamos começar a questão da legalidade, Melk. Bom, falando um pouco sobre a legalidade, há pouco eu vinha falando com o Nazeu sobre a importância de a gente facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo. Não falar de uma forma muito técnica, para que a população, que é quem é servida, ela possa entender esses princípios de uma forma mais clara. Quando a gente fala da legalidade, a gente fala que a gente deve se restringir ao direito, ao que está tipificado na lei, seja na Constituição, seja no direito administrativo, seja no direito civil, no processo civil. A gente não pode fazer o que nos convém, a gente tem que fazer o que a lei estabelece. Então a gente está lá para cumprir a lei fielmente e da melhor forma possível, servindo a nossa população da melhor forma possível. Ainda sobre a legalidade, Melk, assim, tem muitas pessoas que, infelizmente, não sei se é questão cultural, ainda falam naquele famoso jeitinho brasileiro, tentando dar um jeitinho nas coisas. Pelo princípio da legalidade, isso não existe, né, Melk? Se não está na lei, não está no procedimento, não está no regulamento, é isso? Pois é, essa forma, né, assim, a gente está falando da legalidade, mas a gente chama, dessa forma, dentro dessa abordagem, a gente acaba chamando outro princípio, que é o da impessoalidade. Quando alguém chega e diz assim, não tem como acelerar isso, olha, a gente trabalha dentro da ideia de que todas as pessoas que estão lá têm uma necessidade. Então, assim, a gente hoje tem uma baliza, que é seguir a ordem cronológica das demandas. Recebemos muitas demandas, falando da Unificada, são mais de 12 mil processos. A gente atende 6 juízes, a gente
gente está trabalhando diretamente com 6 juízes, são demandas muito complexas, demandas de saúde, demandas de pessoas que realmente assim, carecem de um atendimento rápido, que o seu processo seja resolvido da forma mais rápida possível. Então, assim, falando sobre a legalidade, seguir a lei conforme ela manda e, assim, sendo impessoal. Então, não é porque eu conheço Nazeu há muito tempo. Se eu conheço Nazeu e existe uma relação de amizade, ele vai entender que existe o momento que a demanda dele vai ser atendida, que tem um outro senhor que chegou antes que precisa ser atendido primeiro. Então, assim, seguir a legalidade e a impessoalidade é tratar dessa forma. Que você tem 16 anos, né, de funcionalismo. Chegou algum momento, alguma pessoa querer dar uma carteirada com as prerrogativas, não sei, vamos pensar aqui, delegado de polícia, vamos pensar nesse sentido. Alguém já chegou e disse, faça isso para mim, porque eu sou uma autoridade, porque eu tenho prerrogativas. Já chegou algum momento da sua experiência, Bom, nesses 16 anos a gente vê de tudo. Tá? A gente vê de todo tipo de situação. Graças a Deus, nesses 16 anos, a gente não se deparou com casos extremos, não. Acontece, assim, eu acabo entendendo que é mais por falta de instrução, às vezes a pessoa não compreende o procedimento, né? E acaba chegando lá até achando que deve se portar de uma forma autoritária ou que determinada, porque eu sou delegado, porque eu sou procurador, porque eu sou promotor, que vai poder passar à frente de um cidadão comum, que não, que a gente tem que seguir a lei. A gente tem que obedecer à lei. Então, a lei estabelece que a gente tem que atender todos com urbanidade, com dignidade, e a gente vai atender todos de acordo de acordo com o momento que a demanda chega até nós. Então, assim, se já ocorreu, mas assim, casos bem pontuais, casos que não tomaram grandes projeções, casos que a gente pôde contornar através do esclarecimento. Esse princípio caríssimo aqui, moralidade. O que seria para a população em geral entender esse princípio? Bom, a moralidade para mim é um dos princípios mais importantes que tem, desses que foram elencados, que é justamente a gente falar sobre ética e moral. E o que é ética e moral? Ética e moral, para o pessoal que está assistindo, é aquilo que nossos pais nos ensinam em casa, ao bom proceder, a fazer as coisas de forma correta, independente se alguém chega oferecendo algo para lhe favorecer de alguma forma, você tem que entender que você está ali por uma questão moral, e a moralidade é muito importante dentro do serviço público. Nós que somos servidores, eu que sou servidor, eu entendo que eu também preciso desse serviço, e quando eu vou buscar em uma outra repartição pública, por meio de um outro servidor, algum tipo de serviço, o meu intuito é que ele preze pela moralidade, que ele preze pela ética do bem servir. Então, assim, a grosso modo seria isso, é o bom proceder, proceder de acordo com a norma, com os princípios de honra, de honestidade. Para mim, é isso que permeia esse princípio da moralidade. Essa questão da moralidade, se torna muito subjetivo, mas chegou algum ponto de você repreender algum colega, porque a sua moral, né, a sua ética, você mesmo falou, aprendeu com seus pais, mas pode ser que algum colega, né, já teve uma cultura diferente, uma formação diferente, já chegou de você repreender um colega, mostrar a norma para ele, mostrar os procedimentos? Bom, é o seguinte, já aconteceu de a gente presenciar situações em que o colega não sabia lidar com determinada situação. Por exemplo, a gente, por estar ali atendendo e procurando atender da melhor forma possível, às vezes as partes, as pessoas que a gente atende, vêm com algum tipo de presente, vem trazer um saco de manga, de limão, de castanha. E aí, às vezes, o servidor ele não quer receber, porque a gente está ali realmente, independente de qualquer coisa, a gente está ali para bem servir. É uma das formas que o jurisdicionado, que as partes, a pessoa que está vindo, a população que está vindo ser atendida, quando ela é bem atendida, ela acha que é uma forma de nos agradecer, né? E isso, durante esses 16 anos, já aconteceu demais. Hoje, eu até brinco com às vezes, quando alguém chega para poder dar alguma coisa, nos presentear pelo trabalho que a gente está desempenhando, eu normalmente peço que essa pessoa procure ajudar uma outra pessoa que encontra na rua, que precisa mais do que a gente. É uma das formas particularmente comigo, de me agradecer, seria fazendo assim. Mas, às vezes, acontece de um outro servidor se colocar numa situação assim, não saber como agir, a gente acaba, pelo exemplo, a gente acaba orientando. O princípio, da publicidade, o judiciário, ainda mais com essa questão da virtualização, foi bem flexibilizado isso, porque tem a questão do direito à imagem,
que você tem a dizer, Melco, sobre o princípio da publicidade? Bom, o princípio da publicidade é um princípio básico, né? Principalmente para a gente do judiciário. Gostaria de a gente estar falando aqui justamente de um programa voltado para a área do direito, mas a gente sabe que o servidor público ele tá inserido não só no judiciário, mas também no legislativo, no executivo. E os atos públicos, né? Os atos dos gestores, da gestão pública, eles devem ser públicos, principalmente os atos do judiciário. Então, se o juiz ele determina que algo seja feito, antes do cumprimento dessa determinação, para que essa determinação ela possa ter validade, para que ela possa ter força, ela precisa inicialmente ser publicada. E aí existem as formas de publicação, né? Existe o diário oficial, existem as intimações diretas para os advogados. E em relação a essa questão da publicidade dos atos, realmente assim, a gente conseguiu um avanço, porque hoje as coisas estão mais transparentes, as coisas estão mais vistas, a população tem um acesso mais facilitado aos atos do serviço público. Sem dúvida, tivemos esses avanços, com certeza, pós-pandemia, avançamos ainda mais, sobretudo com a virtualização dos procedimentos, das audiências. Melco, eu queria deixar o princípio da eficiência mais para frente, porque vamos tocar em pontos muito sensíveis. Eu vou trazer aqui um ponto, uma estimativa, 2022, que o judiciário custa 1,3% do PIB. O judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. E eu vou chamar aqui o intervalo e para discutir também o princípio muito caro que é o da eficiência no próximo bloco. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa aqui sobre a temática funcionalismo público com o ilustríssimo Melquisedeque Costa, servidor há mais de 6 anos, servindo bem a população de Mossoró aqui na comarca. Melqui, antes da chamada, eu trouxe um dado, 1,3% do PIB. O nosso judiciário brasileiro custa com magistrados, servidores, movimentar toda essa máquina. Eu trouxe aqui um dado, uma estimativa, em países civilizados, isso não passa de 0,2%, 0,3%. A seu ver, o judiciário brasileiro é caro. E já quero que você complemente a resposta com o último princípio que ficou. É eficiente o nosso judiciário pelo preço que nós pagamos por ele? Bom, quero poder responder você de uma forma assim bem mais objetiva, né? Quando a gente fala do judiciário, o judiciário é caro, a gente fala sobre o serviço público. E o serviço público brasileiro, no geral, realmente é caro. Caro por quê? Caro quando você para entender qual é a contrapartida. Qual é a contrapartida? O que é caro é aquilo que você está pagando e você não tem o retorno que você gostaria de ter. Isso é caro. Quando você paga por algo que você acaba não recebendo, isso acaba se tornando realmente caro. Então, assim, acaba se tornando caro e, assim, de uma forma geral, num aspecto geral, o serviço público ele é caro por conta que eu entendo, uma das minhas formas de ver hoje, né, o serviço público, por conta da ineficiência, já que você vai falar da eficiência, da gestão. Eu vejo, em muitos casos, a má gestão. Então, acaba se tornando caro, claro, dentro de um determinado aspecto, porque é mal gerido. Claro, não estou generalizando, tá? Mas, assim, poderia ter uma gestão mais eficiente para a gente poder absorver melhor todos os nossos recursos, o aparelhamento que envolve o serviço público. Embora a gente tenha uma demanda, a gente tenha um quadro de servidores, no geral, aquém do que realmente necessitaria. A gente precisaria de mais pessoas. Eu estou dizendo isso que a gente, não só no judiciário, mas também em outros órgãos, a gente vê que carece, seja na polícia, seja no município, seja no legislativo, a gente precisa de mais servidores. É claro que, pensando na questão, por exemplo, do salário, a gente hoje tem muitos servidores altamente qualificados. Essa qualificação realmente ela requer investimento, a gente tem que estudar. Eu, por exemplo, tenho outras formações, então eu não fiquei acomodado no serviço público apenas com uma formação, fui buscar outras formações justamente visando atender a população de uma forma melhor, para que ela pudesse, tanto que eu fui ser conciliador.
e eu fui fazer uma formação em psicanálise, que o tribunal não me deu R$1 para eu poder fazer essa formação, justamente porque eu via que era um recurso, era um conhecimento que era importante para poder ajudar nas conciliações, ou seja, do bom servir. Então, assim, quando a gente vê nesse aspecto, não é caro. Não é caro porque assim, o recurso humano, né, ele está sendo bem utilizado, justamente para o bom servir. Agora, quando você vê que tem um determinado recurso que está sendo mal empregado, por exemplo, às vezes um servidor, e é importante que a gente fale, às vezes tem um servidor relapso, que está lá, que realmente custa caro para a administração pública, seja do legislativo, seja do executivo, seja do judiciário, e aí sim ele custa muito caro. Por quê? Porque é para ele sair daquela zona de conforto que ele está e ele poder estar ali se aperfeiçoando, ele está melhorando, ele está à frente, dando ideias, ele poder estar contribuindo com a sociedade de uma forma mais participativa, mais atuante. Então, assim, dentro desse aspecto, acaba realmente se tornando caro. Por outro lado, aquele servidor que realmente se dedica, que se empenha, que se destaca, não pelo nome, mas se destaca pelo proceder, não é caro realmente, é um investimento que a sociedade faz e a gente tem... toda a obrigação de dar essa satisfação, porque os nossos salários eles são pagos através dos impostos, do meu imposto, do seu imposto, do imposto de quem está nos assistindo, que deve realmente cobrar um serviço mais eficiente. Quando a gente fala de serviço eficiente, um serviço que traga resultado prático. Entendeu? Que a pessoa chegue lá, busque uma solução e que ela tenha essa solução atendida de forma satisfatória. Que a gente está batendo muito nessa tecla da virtualização e vocês têm uma assinatura virtual em todos os procedimentos que vocês fazem. Com base nisso, já é mais fácil ver quem produz mais, quem produz menos. Vocês, assim, eu não sei como é que funciona a gestão lá da Unificada, mas uma vez por mês os gestores, os chefes de secretaria chamam a atenção de quem está produzindo pouco e premiam, incentivam quem produz mais? Bom, é o seguinte, essas ferramentas existem, tá? As ferramentas, hoje a gente tem, tudo é contabilizado, absolutamente tudo. Eu, por exemplo, atendo várias pessoas, então todos os atendimentos, eles são registrados, a gente tem um sistema, a gente tem a forma de mensurar quem faz e quem não faz. E essa questão da gestão, dos coordenadores, dos gestores, de chamar, de elogiar, acontece, não acontece como deveria acontecer, porque eu acho que a motivação, o estímulo deve ser algo que faz parte da recompensa, de dizer assim, rapaz, até para estimular e motivar outras pessoas. Então, realmente é importante. Por outro lado, é também feita essa questão de correção. Então, tem realmente, periodicamente, é feito, quando percebe-se que um determinado servidor, por exemplo, ele está rendendo aquém do que ele deveria, o gestor ele acaba chamando para tentar identificar qual é a problemática e, se for o caso, até passar uma outra tarefa para ele, uma tarefa que ele possa realmente ter um rendimento melhor. Porque hoje também tem muita questão de identificar o perfil do servidor para uma determinada tarefa. Às vezes, um determinado servidor, quando é colocado para uma tarefa, ele rende muito mais do que uma outra tarefa que ele estava. Então, também é um papel dos gestores identificar isso para poder ter um rendimento melhor no serviço público, no trabalho, no nosso dia a dia. Melk, teve recentemente provas para o TJRN, eu nem sei se já foi finalizado, se já foi homologado, mas pessoal, quando for exercer, Melk, você acha que a formação deles vai ser diferente que você teve há 15, 16 anos atrás? Como é que vai ser, mais ou menos, que você pensa que deve ser feito para que esse pessoal seja integrado na máquina e realmente produza com qualidade? Bom, até falando para ilustrar melhor, depois de 20 anos, o concurso que eu fiz foi em 2003, a gente foi chamado só em 2007, ou seja, o concurso de 2003, só houve um novo concurso agora em 2023. Então, assim, a gente realmente estava com déficit de servidores para poder realmente entregar um serviço melhor à nossa população. Sobre a sua pergunta de os novos servidores, quem vai estar chegando, claro que as exigências que tinha na nossa época, hoje são outras, requer, até porque o cenário mudou, a tecnologia é algo hoje um ponto crucial. Então as pessoas, o candidato que hoje fez a prova, ele precisa ter um domínio maior da tecnologia, porque hoje a nosso instrumento, a nossa ferramenta mais importante é a tecnologia, né? É a tecnologia e a humanização, o lado humano de a gente compreender que ali por trás daquele celular que está nos solicitando algo tem um ser humano
para poder a gente atender da melhor forma possível. Claro, também dentro da área específica, ou seja, dentro da área do direito, que também saiba redigir, que saiba se comunicar, para poder utilizar essas ferramentas, que são ferramentas da modernidade, da melhor forma possível. Que foi algo tremendo, importantíssimo, relevante o concurso público. Assim, você esteve aqui em Mossoró todo esse tempo, aqui nós somos muito felizes, vou usar a expressão bíblica, bem-aventurados, mas nas comarcas do interior, que a maioria é composto por servidores da prefeitura, ou cedidos pelo legislativo, é uma situação, que dificílima. Às vezes você chega uma senhorinha de seus 50, quase 60 anos, quase encostada, e no balcão, muitas vezes que não tem uma qualificação. Então, essa questão da eficiência do judiciário parte realmente de servidores capacitados, concursados e qualificados, né, Quando a gente fala da gestão dos recursos públicos, do dinheiro público, a gente fala justamente de otimizar esse recurso para que a gente possa realmente ter servidores mais qualificados. É caro porque a gente às vezes não tem o recurso correto, o recurso eficiente para poder atender uma determinada demanda. Eu, por exemplo, quando eu entrei no tribunal, a gente sempre teve muitos servidores cedidos de outros órgãos, cedidos de prefeituras. Não só a prefeitura aqui de Mossoró, a prefeitura de Serra do Mel sempre colaborou muito com servidores, governador. A gente hoje ainda tem servidores de outras comarcas, ou seja, de outro poder que não é do judiciário, que vem dentro de uma realidade, que quando chega nós que compomos o quadro, temos que instruir, orientar, mostrar como funciona. Aconteceu isso com a Emília, que hoje está comigo lá no atendimento. Quando ela veio, eu tive que dar um treinamento a ela para poder explicar as demandas, que são demandas diferentes do executivo. As demandas do judiciário, ela tem uma peculiaridade que a pessoa que está ali para atender tem que dominar. Que assim, é claro que você falou sobre home office, acho que no primeiro bloco, mas eu queria que você focasse mais um pouquinho, porque ainda é muito novo e se torna muito polêmico. Na sua opinião, é para investir, capacitar e no caso específico, trazer recursos mais para que o home office cada vez mais seja eficiente, ou trazer o atendimento presencial, como era feito antigamente, investir num servidor qualificado para atender presencialmente? Bom, eu sempre fui um grande defensor. Polêmico, mas... Não, mas para mim esse é um tema muito confortável. Eu sempre fui um defensor muito assíduo do atendimento direto, presencial, olho no olho. Sempre fui. Mas a gente não pode deixar de tirar o chapéu para certas ferramentas, certos recursos que a modernidade e a tecnologia nos trouxe para mostrar o tamanho da eficiência. Então, assim, para falar, para ilustrar, para dar esse exemplo da importância hoje desses recursos tecnológicos, eu, que sempre fui um defensor assíduo desse contato mais direto, presencial, de pegar na mão, de olhar no olho, de entender através das expressões que a pessoa realmente está precisando e que a gente tem que agir da forma mais rápida possível, não posso deixar de lado a importância desses recursos tecnológicos novos. A título de exemplo, antes desses recursos, de a gente poder atender virtualmente, eu lembro que fazia fila no atendimento. Então, assim, isso acaba gerando um gargalo muito grande, porque, assim, tinha pessoas que estavam lá para poder serem atendidas, só que também tinham pessoas que estavam lá para ficar conversando e acabava dificultando o atendimento das outras pessoas. Às vezes, por exemplo, um atendimento que poderia ser de forma objetiva resolvido o mais rápido possível, a pessoa contava uma história do tamanho do mundo, então isso gerava tempo, entendeu? Às vezes a pessoa pedia uma água e ficava atrasando a outra que estava ali. Então, assim, só a título de exemplo. Por outro lado, esses recursos tecnológicos, a possibilidade de a gente poder atender virtualmente, maximizou a quantidade de pessoas que a gente consegue atender. Hoje eu posso dizer, porque eu tenho propriedade, porque hoje eu que sou a pessoa responsável, estou à frente de atender as demandas pelo WhatsApp, ou seja, as demandas que são virtuais, que chegam a mim, humanamente seria impossível atender a quantidade de pessoas que a gente atende no dia pelo telefone se fosse no balcão. Não teria condições. Só para você ter ideia, o que a gente hoje atende em um dia, precisaria pelo menos 3 dias para atender presencialmente. Só para você ter ideia. E eu, vale ressaltar, sempre fui um defensor ferrenho
do atendimento pessoal. Por quê? Porque leva à humanização, porque a gente está ali entendendo, ouvindo a pessoa, a situação delicada que ela está passando. Mas, assim, dentro de um aspecto geral, se a gente colocar numa balança, é 1000 vezes melhor o atendimento virtual. Claro que o atendimento virtual impregnado com a humanização. Tem que ter a humanização. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade maior, porque a maioria das demandas que chegam a mim são demandas que eu conheço, porque eu conheço a pessoa que está ali, eu conheço o advogado que chega a mim, eu conheço aquela pessoa que está vindo pelo WhatsApp, porque foi a pessoa que eu atendi lá no balcão, então eu já conheço, entendeu? Mas certamente foi uma grande evolução esse atendimento virtual. Muito bem, estamos conversando aqui com o Melquisedeque Costa, ele que é servidor, que serve de maneira excelente na cidade de Mossoró, na comarca, há mais de 6 anos, nos ajudar a entender o temático sobre funcionalismo público. Mel, que no próximo bloco, vai ser o último bloco, vamos falar, trazer um foco todo especial sobre o projeto de vocês, o podcast Fala Aí Servidor. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com Melquisedeque Costa, ilustre servidor aqui da comarca de Mossoró, TJRN, ajudando a entender a temática sobre funcionalismo público. Falamos aqui sobre os avanços, no caso, falamos sobre princípios caríssimos ao funcionalismo público, e agora nesse bloco, Mel, que eu estou até curioso, recentemente você, no caso, empreendeu um desafio, no caso, tremendo, que é unificar os servidores, trazer temáticas para os servidores, com esse projeto aí, Fala Aí Servidor. E aproveita esse espaço, Meg, vamos já para as considerações finais. E como é que nasceu esse projeto? Como é que você idealizou tão grande desafio? Bom, para mim é uma grande alegria estar podendo falar desse projeto que eu Falo Aí Servidor. Para mim, nessa entrevista, é a cereja do bolo, porque ele vem ilustrar todas as demandas, todas as temáticas que a gente tratou aqui sobre publicidade, sobre eficiência, sobre a moralidade, sobre a impessoalidade, sobre o bem servir. Esse projeto ele surgiu justamente da experiência do dia a dia do servir, nesses 16 anos, né, que eu estou ali à frente do atendimento e demandas diretamente relacionadas com o bem servir. E aí a gente viu uma forma de a gente externar, de a gente projetar essa questão do bem servir, trazendo casos que inspiram, casos de servidores hoje, que são servidores de destaque, que servidores que certamente hoje são conhecidos, respeitados, prestigiados, porque exerceu o seu papel e exerce o seu papel de servir de uma forma magistral, de uma forma com muito zelo, com muito carinho. E assim, esse projeto Fala Aí Servidor e o podcast, que é o Fala Aí Cast, onde a gente traz servidores. A gente teve o Dr. Wagner Kelly, quero mandar um abraço para ele. O próximo será Dr. Armando Lúcio Ribeiro, promotor. Só que a gente tem servidores de todos os órgãos, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário. O que a gente hoje busca é trazer servidores que possam realmente mostrar um pouco de sua realidade, da sua carreira, até de uma forma educacional, Nazil, porque até no podcast do Dr. Wagner Kelly, ele dizendo que no 4º período de Direito ele não sabia o que era um promotor de justiça. Aí hoje quinta-feira agora a gente vai entrevistar o Dr. Armando Lúcio, que é um promotor, né, que é colega dele, um dos grandes amigos dele. E assim, esse projeto ele tem diversos objetivos. Dentre eles é unir os servidores públicos, unir dentro dessa causa do bem servir, porque a gente sabe que através do bom exemplo a gente vai conseguir mostrar aquele servidor que não é tão eficiente, que não é tão cuidadoso, zeloso, que vale a pena servir bem, vale a pena se esforçar para entregar, independente se você tem o seu salário certo no final do mês, você está ali para servir, você está ali com um propósito maior de impactar positivamente a vida de alguém, que poderia ser você, poderia ser sua mãe, poderia ser seu pai, poderia ser um tio, poderia ser um avô. E por que você não se coloca no lugar dele para bem servir? Então, um dos propósitos, uma das razões, um dos objetivos desse projeto do Fala Aí Servidor
é justamente inspirar pessoas, certo? Inspirar quem não é servidor público ainda, mas que deseja ser, é inspirar aquele servidor que está ali e que às vezes precisa só de uma motivação, de um estímulo, de dizer assim, rapaz, eu enfrento as mesmas dificuldades que ele, e ele, com essas dificuldades, ele consegue ser reconhecido, ele consegue ser elogiado, eu vou fazer também. Porque muitas vezes acontece de a gente ter uma certa dificuldade e aquela dificuldade servir de trava para você poder acabar entregando um serviço de qualidade. Quando, se você olhar ao seu redor, às vezes você vai encontrar um recurso que você consegue entregar aquela qualidade. Entendeu? Então, assim, o servidor público, inclusive, gostaria de poder gentilmente convidar todos os nossos telespectadores a nos apoiar, né? Apoiar essa causa do bem servir, lembrando que todo o nosso podcast, esse projeto, é diretamente ligado com também o serviço social, que é a gente ajudar instituições beneficentes. Hoje, a gente está apoiando o Instituto Amantino Câmara, o Lar da Criança Pobre, o Projeto Esperança, o APAI, o Amor e o Albem. São 6 que sempre a gente divulga para poder estar ajudando, porque o que a gente quer enfatizar é o bem servir. Então, assim, quando alguém diga assim, não, você está aqui servindo, você serve bem porque você, entre aspas, ganha bem. Mas a gente tem que mostrar que a gente pode servir independente desse retorno, porque o retorno maior é o retorno de ver o sorriso de uma criança, de ver um sorriso no rosto de um senhor, de ver um pai de família que chegou ali realmente numa situação difícil, complicada, ser bem atendido, recebendo um alvará, que é um recurso financeiro que ele tinha uma expectativa de poder receber, e a gente se sentir feliz de saber que ele está indo, que ele vai poder honrar os seus compromissos. E isso a gente só consegue enxergar essa perspectiva quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Sem se colocar no lugar do outro, a gente não consegue enxergar dessa forma. Melqui, sem dúvida, refletir, inspirar é importantíssimo, mas é preciso também, em alguns momentos, ter a liberdade para criticar as instituições, seja a legislação, os procedimentos. Lá no podcast, por exemplo, vocês têm essa liberdade também de tecer críticas? Um dos nossos slogans é dar voz ao servidor. Aqui sua voz é ouvida. E lá a gente trata sobre tudo. Porque a gente não pode falar só do que é bom, a gente tem que falar do que também não está sendo bom para que o que não está sendo bom possa melhorar. Então a gente tem, caso você falou aqui de um ponto sobre o abuso, sobre o assédio moral, na verdade você falou sobre o desacato, né? A gente fala do desacato porque normalmente o que é que acontece é uma penalização, não do servidor, mas de quem está sendo atendido pelo servidor, caso ele não trate o servidor com urbanidade, com gentileza, com educação, então ele pode ser penalizado pelo crime de desacato. Por outro lado, o servidor ele também pode ser penalizado caso ele não sirva da melhor forma possível. Então a gente está ali para, de forma objetiva, analisar toda a questão do servir, do bem servir, daqueles vícios que acaba tendo ali e também de situações diretamente relacionadas ao servidor público, como assédio moral, assédio sexual, o abuso de autoridade. Muitas vezes, no órgão em que a pessoa está, o servidor está, ele não tem voz e ele não pode falar aquilo, porque se ele for falar daquilo ali, ele vai ser perseguido. E a ideia que a gente tem nesse espaço, a gente tem a oportunidade, de uma forma até indireta, de estar falando sobre essas temáticas, para que a gente possa colocar esses outros servidores que acabam não gerindo a sua função da melhor forma, colocando eles em estado de alerta para dizer, olha, estamos aqui, estamos vigiando para que esse tipo de situação não venha acontecer e de forma injusta acabe prejudicando um pai de família que está ali para servir. Melquisedeque, eu quero aqui parabenizar, assim, eu ainda não assisti nenhum episódio, vou parar para assistir, eu falo aí servidor, e quero parabenizar porque é algo novo, é algo assim que não é apenas na comarca de Mossoró, mas na internet eu não vi algo nesse perfil. Eu acredito que vocês têm tudo para ter todo um sucesso nessa empreitada, dar voz ao servidor, inspirar pessoas e também motivá-las. Acredito que vocês vão ter toda uma dinâmica. É uma vez por semana? Como é que funciona atualmente? Pronto, até para ilustrar isso que você falou, o outro slogan nosso é abrindo as cortinas para mostrar os heróis que estão por trás dos bastidores. E tem muito herói por trás dos bastidores. Gente que está ali realmente com o propósito de bem servir,
Você falou, a gente estava falando do Dr. Wagner Skelly, do Dr. Armando Lúcio, que são servidores realmente que são conhecidos pelo seu bem servir, né? Hoje o nosso programa, que é o Fala aí Cast, que é o podcast do servidor público, é o podcast do Fala aí Servidor, ele acontece sempre às quintas-feiras, de 19h30. O nosso perfil no Instagram é Fala aí Servidor, FALAI Servidor. Do YouTube também, FALAI Servidor, tudo junto, você vai conseguir lá nos achar. Só que assim, tem todo o projeto, ele tem todo um start para outros quadros. Então, o quadro principal, que é um quadro que leva a inspirar outras pessoas, quem está estudando para concurso, quem já é concursado, é o Fala aí Cast, que é esse podcast das quintas-feiras, só que a gente vai lançar novos 2 quadros, que é o Servindo com Fé, que é um momento de espiritualidade do servidor público. A gente vai, em primeira mão que eu estou dizendo isso aqui é você, tá? A gente vai lançar aí, normalmente, tudo indica que vai ser nas segundas-feiras, para a gente começar a semana com bênção, com gratidão, é um momento de reflexão para que a gente possa começar a semana bem, servindo bem, e vai ser um momento que a gente vai trazer um estudo bíblico, chamando sempre colegas que são da área, e o outro quadro é a saúde do servidor, porque hoje é uma questão também bem delicada, servidores que estão com nível de ansiedade muito grande, que estão em depressão, que estão pedindo afastamento por conta que estão passando por algum tipo de problema, e muitas vezes problemas relacionados à questão do servir, como, por exemplo, abuso de autoridade, assédio moral, assédio sexual, e isso precisa ser mais bem avaliado para que a gente possa ter esses servidores mais tempo ali servindo da melhor forma possível e servindo com alegria, servindo com amor. Muito bem, Melquisedeque Costa, em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Melqui, eu fico muito feliz de trazer você até aqui, você que é um referencial no serviço público aqui na comarca de Mossoró, o TJRN. Assim, quando eu vou presencial no fórum e vejo você na unificada, eu já percebo que aquele meu problema já vai ser facilitado, não pela alguma quebra de procedimento, mas porque eu sei que o seu empenho, toda a sua energia em dar um resultado. Nem que seja, Nazeu, eu vou falar com o meu colega, eu vou trazer o procedimento à luz. Então, o meu muito obrigado. Eu acredito que essa semente, esse início desse projeto tem tudo para dar certo e render belíssimos frutos, e que você continue sendo esse instrumento no judiciário, porque muitas vezes a gente traz grandes figuras, como você falou, grandes referenciais, devemos honrar realmente o magistrado, o procurador, o promotor, mas quem realmente movimenta a máquina são vocês, servidores, é o chefe de secretaria, é o assessor, e essas pessoas merecem uma voz, e você tem sido uma voz e uma luz e um espelho para muitos aqui na cidade de Mossoró, sobretudo no nosso TJRN. Fica aberto, Melqui, as considerações finais com o público de casa. Mas eu gostaria muito de agradecer suas palavras. Você é um amigo, né? Uma pessoa que eu estimo, quero um bem, admiro demais, a gente se conhece já há muito tempo. Mas eu gostaria de deixar aqui evidente para o pessoal que está nos assistindo que o protagonista não deve ser eu. O protagonista, eu sou apenas um mero coadjuvante. O protagonista sempre tem que ser o bem servir. O bem servir que tem que ficar em evidência. Porque quando a gente deixa o bem servir em evidência, eu sei que minha mãe, que está lá em Natal, vai ser bem atendida no serviço público. Não é porque é comigo, é porque ela vai ser atendida pela impessoalidade, pelo serviço público. Que o meu avô, que está lá em Brasília, também quando ele precisar de uma repartição pública, seja do município, seja do Estado, seja da União, ele também vai ser atendido. Então o protagonismo não deve ser de Melqui, não deve ser de Wagner, não deve ser de Dr. Armando, como a gente citou aqui, mas sim do bem servir. E eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo por esse momento e dizer que estou à sua disposição sempre que precisar. Ótimo, excelente. Essa foi a temática dessa semana, funcionalismo público. Apresentamos aqui as experiências de vida, no caso, as reflexões de Melquisedeque Costa sobre princípios caríssimos. Falamos aqui sobre eficiência, falamos aqui sobre institutos novos como home office. Então, pessoas como Melqui, junto aqui, Melqui,
Quando apertar sua mão, eu vou estar aqui saudando aqui Zé Antônio, César, toda aquela equipe maravilhosa da Unificada de Mossoró e também aqui dando essa força, trazendo essa luz para esse projeto belíssimo que você está empreendendo, que é o Fala Aí Servidor. Essa temática foi proposta aqui e muito bem executada sobre funcionalismo público com o Melquisedeque. Então permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.